Oi pessoal, trazendo mais um vídeo pra vocês. No vídeo de hoje estou aqui com alguns livros de colorir. E eu resolvi fazer esse vídeo que é pra mostrar um pouco sobre eles, né? Algumas páginas, a gramatura e tal. E dar a minha nota de cada livro. Eu não vou pôr uma ordem assim de avaliações, por exemplo. Esse aqui vale 10, esse vale tanto. Eu vou colocar a nota que eu acho que, na minha opinião, o tanto que eu gostei dele, mas não vai estar em ordem, tá? Não vai ser uma comparação entre um e o outro, tá? Porque eu acho que vai muito de gosto. Antes de tudo, já deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com muita gente. Então vamos lá. Começando, acho que por um dos primeiros livros, de colorir, que é esse daqui, ó. É o Turma da Mônica 501, páginas de colorir. Ele literalmente tem um Turma da Mônica com atividades, se você tem interesse, e tem esse aqui que ele é só desenho de colorir. E na época eu queria muito, na época eu vi, tipo assim, eu fiquei encanada com esse livro, eu achei ele muito fofo, porque eu gosto muito do Turma da Mônica. E as páginas são bem variadas. E muitas das páginas vêm página de 2 desenhos, tá? E foi um livro, assim, que por um bom tempo foi um dos meus favoritos. Eu usava bastante esse livro. Então, assim, é um dos meus livros que eu já usei bastante. Hoje eu não pinto quase ele já, porque depois eu passei a pintar outros tipos de livro, mas, assim, de cara, do começo, nossa, foi um dos meus favoritos. É que, assim, esse livro, gente, ele é muito bonitinho e tal, tem páginas bem variadas. Esse livro, ele era de... não é de espiral, tá? É aqueles que é colado, tá? Daí eu fui na coisa de imprimir, né? Pra cortar e pra pôr aqui o espiralzinho. E essa capinha, porque eu achei que assim ia ficar mais maleável, né? Ia ficar mais bonitinho. Ele é um livro, assim, que na minha opinião, ele é muito legal, mas assim, hoje em dia eu tô muito na vibe de pintar com canetinha. E eu entrei nessa vibe já. Eu sou muito acostumada a pintar com canetinha. E esse não é um livro pra se pintar com canetinha, gente. Porque ele é um livro que ele não é uma página grossa. Não chega a ser a mais fina, mas não é grossa, gente. Eu não sei qual que é a gramatura disso, porque não diz, né? Mas ele é uma gramatura bem fraquinha, assim, sabe? Ele só não perde pro jornal, porque tem aqueles livrinhos de banca que ele é mais fino ainda, que é literalmente aquele papel aqui, né? Aqui eu não sei se diz a gramatura, eu acho que não diz, gente. Mas é um livrinho que, se você for usar muito lápis, giz e cera, ele é muito bom, gente. Ele é um livrinho bastante variado pra quem gosta de Turma da Mônica, é muito fofinho e tal, né? E como eu falei, foi um dos meus favoritos na época. Olha, a gente tem bastante coisinha e é muito desenho, é 501. Então, é um livro que eu super recomendo. A minha nota, gente, é difícil dar, mas como eu falei, eu não vou estar colocando a nota comparando com outros, tá? Eu vou dar minha nota desse livro, o que eu achei desse livro. Ai, meu Deus, ele vai por um 8. Eu acho que ele vale um 8, vai de gosto também, vocês podem dar sua opinião. Ele só não ganha porque a folha não é tão grossa, que nem hoje estão fazendo muito aquela linha do Bobbie Goods, que ele é grossa, tem uma folha de acetato, então nisso ele ganha mais. Mas ele vai com um 8 com certeza e não julgo quem dá mais porque ele é muito lindo mesmo. O segundo livro, gente, eu queria que ele fosse na versão de capa colada, né? Porque a versão, né, pra comprar dele é. Só que na época do Natal Quentinho tava meio carinho, tava na faixa de 40 e pouco e tal. E aqui, pra imprimir, foi pago acho que o que? Uns 13 ou 7 reais, gente, pra encapar pra encapar e colocar espiralzinha, tudo. Então foi bem mais em conta, gente. E ele é um livro que, assim, tirando esse detalhe da gramatura, porque é impresso, então eu não posso dizer. Eu acredito que da Coco Will, se eu não me engano, eles são folhas grossas, né? Só que eu acho que é da Coco Will. Ou não. Eu acho que não, acho que é folha separada mesmo, se eu não me engano. Então, ele daria uma nota... Nossa, gente, eu acho que uma nota 9,5, se não for 10. Só que no meu, porque ele foi impresso, mas eu não vou contar isso, porque então o meu que tá impresso, né? Na realidade, ele acho que é costurado, colado, né? Mas assim, vamos tirar essa parte, porque isso aí não é defeito, porque ele, na real, ele é colado, tudo, folha grossa, só que o meu que eu fiz impresso. Ele é um livro muito encantador, gente, é muito linda. As páginas, essa linha da Coco Will, ou é Coco Will, agora não tá escrito aqui, gente. É uma linha muito linda, gente, os padrões de desenho dela são muito fofinhos, gente.
Gente, eu apaixonei. Quando eu vi o Natal Quentinho, foi um dos primeiros. Depois de tanto tempo, quando começou a lançar esses livrinhos assim, quando eu vi o Natal Quentinho, eu falei, meu Deus, é a coisa mais linda do mundo, velho. E olha esses desenhos. É incrivelmente lindo, porque ele tem um padrão de desenho que torna ele tão fofinho, gente. E mesmo impresso, eu pedi daí pra imprimir só de um lado, porque eu pensei, eu gosto de colorir com canetinha, então é só pôr uma folhinha por baixo, né? Então, eu achei bem da hora, mesmo não imprimir, porque daí se você quiser imprimir, porque é mais caro, eu acho que hoje já baixou bem, né? No começo que tava bem mais caro, né? Mas agora baixou super, Bobbie Goods e tal, né? Mas, gente, a cada página mais fofinho. Sem dúvidas, deixa eu ver quanto nota que eu dou aí pra ele. Eu acho que ele vai com 10. Eu acho que eu vou dar 10 pra ele, porque ele é um livro muito fofo que me encantou. O próximo livro que eu não tive muita sorte foi esse Disney, é o Disney Classics. Por quê? Eu acho que é no meu, né, gente? Mas eu vou ser muito sincera, de qualquer forma, não é meu favorito, né? Esse negócio de pintar com número me deixou muito confusa. Mas principalmente porque esse que foi impresso, gente, ele ficou apagado a impressão. Então mal dá pra ver os números, gente. Sério, parece que você tá vendo um monte de... Olha, gente, confunde muito alguns números. Não dá pra ver nem se chegar mais perto. Parece que dá pra ver o número, né? Mas se você conseguir chegar perto, que não dá pra ver. Confunde o 7 com 1. Então, você deve ficar olhando ali a imagem de referência. E, de qualquer forma, ele não é o meu desenho favorito, tá? Ele é um desenho... Ele tem página de folha única também, né? Então, pra não manchar um pouco, né? Você pode pegar um papel por trás. Mas não é meu favorito, gente. Então, eu vou dar a ele um 8. Eu acho que eu vou dar um 7,5, porque pra mim, ele não é o melhor. Vai de gosto. Eu acho muito lindo quem pinta e tal, mas pra mim, ele não é o meu favorito. Eu não tô dizendo que ele não é bom. Pra mim, ele não é o meu favorito, tá? Outro também que foi impresso, só que eu imprimi um conjunto também, porque nessa vez eu tava nessa vibe de pintar, porque tava vindo muitos livrinhos fofos, e esse é um deles, gente, o Little Cat. Que sem dúvidas eu também vou dar 10 pra ele, eu achei ele muito lindinho, muito, gente, essa vibe de gatinhos é a coisa mais linda. E só podia ser da Cocoa, velho. Nossa, ai, essa até a folha que eu deixei aqui, tabuleiro. Olha, gente, é o padrão mais fofo de gatinho. Eu não sei, pra mim ele passa uma coisa muito fofa, cartunzinha, diferente, velho. Eu acho ele muito lindinho. Sem contar que eu tenho gatos, então, assim, eu uso eles como referência pra pintar eles. Eu acho muito fofinho. E aqui junto, gente, tem o outro que foi com impressão também, né? Que é o Fuzzy Melvins 2, tá? Porque na hora pra imprimir tava difícil achar o 1, né? Mas aí foi o 2 e eu achei ele a coisa mais linda, gente. Porque ele é baseado em gatinhos de desenho, vamos dizer assim. Que é aqui, ó, o Batman, só que em estilo gatinho, com o Coringa. Vai ficar muito fofo, gente. Até agora eu não fiz vídeo pintando eles, que dó. Tem aqui, gente, que é muito fofo, a Annabelle, gatinha. Então, é um dos que, assim, esse aqui vai ser o conjunto todo, vou dar 10, porque é muito lindo, realmente. E junto com esse aqui, a gente tem também a Alice no País das Maravilhas, em estilo miniaturinha, mais fofinho, né? Mais kawaiizinho, olha que lindinho. E as cores pra você preencher o quadradinho das cores que você usou, até pra você lembrar, né? E, por último, tem o Bobbie Goods, né? O Bobbie Goods. Tem esse Bobbie Goods aqui que eu não canso de olhar. Que eu transformei ele na versão Coraline, gente. Ficou muito fofinho, velho. Tá? Então, esse livro, no geral, ele foi impresso, tá? As folhas estão encapadas e tudo, né? Pra ficar tudo mais barato. E porque se fosse tudo isso junto, seria bem mais caro, gente. Então, isso aqui sai R$17, mais ou menos. Mas olha o tanto de livro, né? O tanto de desenhos de livros diferentes. E eu, sem dúvida, dou 10 pra eles, gente. Eu amei de paixão mesmo. O Little Cat é um dos que eu amo muito. Próximo livro é o Arte Terapia. Se você é uma pessoa que gosta de livros, assim, mais arte terapia mesmo, né, mais terápicos, ele é muito bom, porque ele tem uma folha grossa, mas eu já adianto, ele pode ter uma folha grossa, mas não é capaz também de aguentar canetinha, gente. A maioria dos livros não aguentam canetinha, gente, isso aí é quase muito raro, gente, um livro ser tão grosso a esse ponto, né. Mas ele é um livro muito bom, eu não digo, talvez ele aguente alguma canetinha, algumas acrílicas eles aguentam, né, tem acrílicas que parece que não entram tanto na folha, né, mas canetinhas Touch, essas são as primeiras a manchar bastante. E não tem como pôr papel, porque ela é os dois lados, tá? Mas é um livro bem simplesinho, ele é bem, assim, em vista, ele é bem mais fino, né? Mas é um livrinho bem simplesinho, mas bem, assim, delicado, sabe? Ele não tem muita,
aquele monte de coisas, sabe? Aqueles monte de flores, rabisco. Pra quem não é chegada assim como eu não tenho nada contra os livros da Joana Basford, eu acho lindos eles, entre outros que tem esse mesma vibe, né? Mas pra mim ele não é um livro que eu gosto tanto, porque eu sou muito, tipo assim, muito apressada, dá pra pintar, e quando eu olho, eu sou uma pessoa assim, que eu tenho a mania de fazer perfeito o desenho, de desenhar, deixar tudo em perfeição, mas por acabar consumindo bastante tempo na hora de pintar, eu acabo não tendo muita paciência com livros muito, sabe? Não é só os detalhes, é uma coisa ter bastante detalhes, mas não muito miudinho. Aí você fica ali, a canetinha na pontinha, fica ali com a canetinha, o biquinho da caneta, você acaba borrando fácil, então eu não tenho muita paciência pra isso. Então eu prefiro livros que possam até ter detalhes, eu gosto de detalhes, mas desde que sejam maiores. Não cheio, aí em cada flor tem um monte de mandalas, sabe? Mas não é uma coisa do livro, é uma coisa pessoal, né? E esse aqui, ele é um livro bem, ó, bem suavezinho, ó. Ele tem alguns detalhezinhos, mas nada exagerado, aquele ponto, né? De muita folha, né? Que você fica até confuso, olha. Tem umas frasinhas e tem algumas coisas que a gente que nem é muito pra pintar, né? Olha que bonitinho, ele é bem suavezinho. Pra você que gosta de pintar com um lapisinho de cor, ficar de boa, aí é uma coisinha mais neutra, que não seja muito de personagem. Tem pessoas que não gostam muito de coisa infantil, na ideia, né, da pessoa é uma coisa muito infantil, não gosta de personagem, prefere coisa mais, né, mais paisagem, animais, essas coisas. Ele é muito legal. E esse livro, ele custou R$8, que eu comprei, acho que, se eu não me engano, numa loja chamada Estrela do Lar. Eu acho que tem até site na internet. E ele tem várias versões do Arte Terapia, tá? Tem Inspirar, eu não sei o que tanto também tem. Tem outra Arte Terapia e outra coisa aqui daí. Esse aqui é o Inspirar, tá? Mas ele é um livro que, assim, ele é bem bonzinho. Não é o meu favorito, tá? Eu já vou dizer, como eu falei, é de gosto. Eu vou dar pra ele uns 7,5. Um 7,5. Não tenho nada contra, mas eu tenho minhas preferências no momento, tá? O próximo, gente. E antes de que pergunte aí nos comentários, e os outros livros que eu mostrei, o Mel Fouzes, do Bobbie Goods. Bobbie Goods, ele geralmente tem uma folha bem grossa, que vocês viram. É a mesma linha de folhas desse, tá? Que são essas capa durinha, que vem folha de acetato e o desenho só de um lado ainda. O que garante mais pra evitar a mancha, né? O da Alice eu não sei, gente. O da Alice é o único que eu não sei, porque eu não vi ele pessoalmente, assim, né? Mas o livro Metamorphoses, eu nem sei que marca, vou supor que eu seja, não sei de que marca, gente. O Little Cat, eu acho que todos eles são uma linha de uma gramatura um pouco mais forte, gente, tá? Pode não ser igual do Bobbie Goods, mas eu tenho certeza que é uma gramatura boa. Hoje em dia estão fazendo bastante gramaturas boas, bem, mas, né, grossas para evitar mesmo manchar. Próximo livro é um livro muito querido para as pessoas, que é o Jardim Secreto, gente, e eu não tenho nada contra no quesito. É um livro muito bonito, feito à mão, é um livro muito bem caprichado, a faixa de valor dele vai para R$50 mais ou menos, né? Acho que tá na promoção, você tem conta por uns R$40, né? Não sei, depende, né? E é um livro, gente, que se você for ver bem, caprichado. Se a pessoa tem paciência, né? Não liga de ficar bastante tempo ali pintando, gosta de caprichar bastante mesmo, gosta de fazer sombreado, gastar tempo fazendo sombreado e tal, ele fica incrível, gente. É um livro que realmente depois você olha, você fala, meu Deus, que incrível. Porque de paisagem ele dá nossa, ele dá aquela coisa muito, muito linda. Se você não é uma pessoa que tem muita paciência, você pode não gostar, tá? Como assim, ó? Se você tem paciência, você faz com delicadeza, fica tudo perfeito. Fica a coisa mais linda, gente. Eu acho que eu diria que ele ficaria um dos livros mais bonitos, se feito com bastante dedicação e tal. Mas se você não é essa pessoa que tem muita paciência, ele se torna um dos livros bem ruinzinhos pra você colorir. Porque você fica ali, tem folhinha de minúscula, que você fica ali com a canetinha, porque é um livro que eu acho que exige um pouco de você usar um pouco de mistura de lápis, tá? Porque com canetinha é complicado. E, sério, ele é um papel, gente, bem grosso, tá? Ele é um papel bem grosso, mesmo assim mancha com canetinha, tá? O papel dele é um papel bem grosso, só que eu sinto que ele é um papel mais seco. Então, certas canetinhas, mesmo que se a pessoa queira usar alguma canetinha, certas canetinhas, eu percebo que ela estraga mais fácil. A Toast, por exemplo, é uma delas, que quando você usa num tipo de papel desses, eu senti que ele começa a falhar logo. Ele é muito seco, parece que ele não absorve a tinta da caneta no papel. Ele não é muito bom, não. Então, eu acho que é um livro, infelizmente, muito bom pra você colorir com lápis. Ele é muito bom. E eu acho que o lápis, pra quem quer fazer efeito, ele é mais bonito ainda, gente. Pra mim, eu acho que o lápis é o mais lindo possível. Só que exige tempo. Então,
Se você tem essa disponibilidade de tempo e paciência pra isso também, ele fica um dos livros mais bonitos depois que você olhar. Mas tem que ter paciência. E vale o mesmo pro Floresta Encantada, gente. Que também, como vocês podem ver, eu acho que o Jardim Secreto é um pouco pior na questão de detalhes, tá? Ele é muito rico em detalhes, tá? E tem o Floresta Encantada, as páginas são muito bonitas também, né, tal. Vou até pegar uma página bem bonitinha aqui, ó. Tem esse aqui que eu tava fazendo. Tem algumas manchas, claro, mas assim... Olha, fica a coisinha mais fofa depois você olhar, né? Então, eu acho que assim, capa nós, quando a pessoa também tem esse tempo e termina um livro desses, é muito satisfatório, né? Você olhar e ver que, ai, finalmente eu terminei um livro da Joana Basford. É muito gratificante você conseguir fazer isso, velho. Porque é muito lindo, fica muito lindo, né? O próximo livro é da Joana Basford também. Eu não dei a nota pra esse, gente, mas eu vou dar 7,5, gente. 7,5, porque pra mim ele não é o meu favorito. Eu não vou dizer que ele não é o melhor. Pra mim não é o meu favorito, tá? Então ele vai um 7,5 porque ele é um livro muito bonito, realmente. O próximo livro é As Cores do Natal. Esse eu vou ter que dar um 8,5. Porque apesar dele ser a Joana Basford, ele não tem tanto detalhe, gente. Ele é um pouco diferente. E o bom dele é que atrás é só um lado. Tá manchado aqui, tá? Mas é só você pôr uma folha, ele vai manchar, claro, o verso, mas ele não vai passar, né? Então, e ele é um livro que, apesar de ser de Joana Basford, é um pouco menos exagerado nos detalhes. O que torna uma coisa mais delicadinha e mais fofa, ó. Vou mostrar algumas das páginas. Eu não sei se eu consigo, gente, porque é bem ruim ficar ali, ó. Então, ele é muito da hora. Olha, como vocês veem, algumas páginas só que tem mais coisa, porque olha, esse aqui ele é bem pequenininho. Olha, esse aqui eu que desenhei o fundo, mas é só o ursinho com a aguinha ali. Aqui eu que pus as fitas. Então, ele é mais delicadinho. Nota 8 para esse livro, 8,5. A faixa de valores é a mesma faixa de valor, se não me engano. Só se agora deu uma baixada até um tempo que era R$50, vinha até por uns 40, 39, 32, acho que até chegou a 32. Próximo livro, que é um dos que eu tô muito apaixonada, esse que minha mãe também deu de surpresa, e é um livro muito incrível, gente. Ele é o livro Nostalgia, no mesmo estilo do Bobbie Goods, né, que são capinha bem dura, folha grossa e só de um lado, e ainda, por sinal, gente, vem com essa acetato, gente. Eu acho muito lindo. Outra coisa que eu acho muito bonito é quando vem escrito pertence a, não sei porque eu acho muito bonito pôr o nome da gente ali no começo, como se aquele livro fosse seu mesmo. E olha, gente, a capa é a coisa mais linda, holográfica, gente. É uma capa holográfica, bem durinha. E aqui o araminho, gente, ele não é arame, ele é um material emborrachadinho. E parece que tem até uma vibe transparentinho, meio que lilás, é muito fofinho, gente. E olha, gente, literalmente personagens nostálgicos, como Ursinho Carinhoso, Flintstones, Bob Esponja, Garfield, Looney Tunes, Scooby-Doo. Gente, tem moranguinho, é a coisa mais fofa. E olha as páginas, gente, são muito lindas. Olha as páginas, gente, que coisa mais rica do mundo, gente, é muito fofo, velho. Vou até mostrar aqui, ó. Ó, tem um piu-piu já. Vou mostrar algumas. Buzz Lightyear, Pikachu. Tô tentando ver, Popeye, Tom e Jerry, Rei Leão, Padrinhos Mágicos, Mickey, Fantasia ainda. Vou pular alguns aqui, Toy Story. Então, ele tem bastante, ó, Pikachu. Ele tem bastante personagens nostálgicos. Tem Scooby-Doo aqui, tá? Scooby-Doo, Bob Esponja. Eu não sei quanto que minha mãe pagou. Eu vou chutar aí que deve ter sido na faixa de um quê? De o quê? Dependendo do livro desses, você encontra por 20 e pouco. Eu acho que foi 20 e pouco, se não me engano. Acho que foi 27, se não me engano, que ela disse que pagou. Porque, assim, às vezes parece mais barato, mas quando você vai clicar ali, capa holográfica, ou capa dura, alguma coisa assim, ele encarece um pouco mais. Mas tá nessa faixa e não é um exagero, se você pensar bem. Porque no começo, esses livros estavam na faixa do Bobbie Goods, né? Tava na faixa de R$50 esses livros. Agora baixou super, gente. Então, e eu achei realmente que ele vale muito a pena, gente. Ele é muito lindo. Eu fiz até, já pintei um ladinho aqui, gente. Que outro personagem nostálgico é Becky Artigas, né? Becky Artigas é um personagem bastante nostálgico, eu acho, assim.
no quesito de animação educativa, né? Porque realmente eu acho que todo mundo já assistiu Backyardigans. Olha, gente, é a coisinha mais linda do mundo. É muito fofo. E moranguinhos, nossa. Que coisa linda, gente. Olha. Realmente eu achei que foi assim. Ele vale nota 10, na minha opinião. Pra mim, ele é um nota 10, gente. Segundo livro que tá na mesma vibe, como eu falei, eu fiquei nessa vibe, gente, agora ninguém tira essa vibe de personagem. Minions, gente, o pior que eu falei que eu não ia querer Minions, porque eu não era chegar na Minions, eu nunca assisti filme Minions, e eu não é que eu assisti porque eu não queria, eu simplesmente nunca deu certo de assistir, né? E eu sabia que a turma era muito fanática por Minions, aí eu falei, quando eu olhei ele, só tinha Minions quase na loja, Minions, Mickey e Minnie, e eu falei assim, Mickey, Minnie e Minions eu não sou tão chegada, não é o meu personagem favorito. E aí, quando eu vi a capa, gente, me encantou, já a capinha tão fofinha, amarela. Aí, quando eu vi a primeira página, gente, olha as paginazinhas, velho. É muito fofo, velho. Falei, não, me encanei e tive que levar o Minions. E aí, agora eu achei tão fofinho o Minions. Outro livro que eu vou dar nota 9,5, só porque não é o meu personagem ainda favorito, gente. Ele é muito lindo, eu achei ele muito fofinho, o Minions. Mas é que sabe que a história, quando você nunca assistiu o desenho, você parece que não se torna o seu favorito, até você assistir. Se assistir e gostar, daí você começa a gostar muito também. Próximo livro que eu vou dar 10 é de Carente Dragon Ball. Eu sou fanática por Dragon Ball. É o mesmo estilo também, folha de acetato, capa grossa e tal. Esse aqui só não é holográfico e nem esse do Minions é holográfico, tá? Gente, nota 10 também. Ele tem personagens, né, bem... cenas marcantes e tal. Olha, Shenlong. Eu já pintei, acho que só 2, porque sempre quando eu pinto eu gosto de gravar. Então, nem sempre eu acabo gravando, né? Então, eu não pinto sem estar gravando. Então, por isso que eu não pinto mais. Olha, gente, que lindo. Sempre gosto de dar um efeitinho pra ficar charmoso, né? E aqui temos o Vegeta. Que lindo, gente. Gente, esse livro ele é tão fofo que pede pra você pintar ele muito lindo, né? Próximo livro com capinha linda e é o clássico agora, Bobbie Goods. Pra ser sincera, esse meu pai comprou surpresa pra mim e eu nem sei, eu tenho um Bobbie Goods ali do impresso, né? E eu só não fiquei chateada de ser repetido, gente, por quê? Porque, primeiro, ele é tão fofinho que você acaba achando tão fofo do mesmo jeito. E a segunda coisa, gente, é porque eu percebi que ele tem algumas folhas um pouco diferentes. Apesar de ser a mesma capa de assim, estão fazendo Bobbie Goods tudo misturado, algumas coisas, né? Então, eu não me importei. E outra coisa, como eu sou fanática em transformar em personagens, então eu pensei, é mais um pra eu transformar em personagem, porque eu sou fanática. Porque depois que você conhece caneta acrílica, você só quer transformar. E olha, tinha essas umas páginas meus favoritos, velho do céu. Amo de paixão, gente, o Winx, velho. É a coisa mais linda, velho. E eu vou fazer mais personagens. Tô fazendo ainda aqui do Five Nights. Olha, gente, do Garfield que eu transformei. Tá? Então, você acostuma e você só quer usar pra isso o livro. E fica muito lindinho, decoradinho e fofinho. Tá, eu perdi agora o resto das páginas, coitado. Tinha mais, acho que tinha esse aqui do Mario. Olha, tudo muito decoradinho. Então, dou nota 10, gente. Sinceramente, outra tá uma febre o Bobbie Goods, todo mundo gosta. Eu achei encantador também o livro, mesma vibe. É uma coisa assim, literalmente, que é muito boa pra você colorir. Ele é muito grosso, gente. E ainda vem a folha de acetato. Segundo livro, mesma vibe, só que esse aqui é Spock Cut da Cocoio, gente, aquela vibe de desenho é encantador. Só não dou 11 porque não tem como, né? Mas outro 10 também, com certeza. Ele é muito lindo, ele é uma versão mais Halloweenzinha. Olha, gente. Eu ainda parei um pouco de pintar, porque no começo eu tava querendo pintar o tempo todo e fazer vídeo com ele. E, tipo assim, eu ficava com medo de gastar e acabar o meu livro, porque ele é tão fofo, gente. Já fiz desafios de coloridos com cores, né? Uma só cor, né? Como azul, tem o roxo que eu vi ali, né? Verde, preto. Tem rosa, tá por aí também, gente, tá? Mas é um livro que, com certeza, nota 10 também. Ô, livrinho lindo, gente. Ele tem a folha de acetato, só que é na cor preta, gente. Acho que é pra deixar um arzinho mais Halloween. Muito bom. Próximo livro, gente. Ai, meu Deus. Próximo livro, gente. É esse aqui, que é o Cut Conf, gente. Esse aqui, o livrinho que também tá muito famosinho, né? E esse é o que eu falei que tá na mesma linha, não lembro qual aqui. Parece que eu tava aqui. Agora eu não lembro. Ah, acho que é esse aqui, né? É a mesma linha desse.
Gente, e apesar deles serem colados, eles não são de capa dura, vai de gosto. Eu acho que a capa dura ganha porque você pode dobrar ela pra trás, então facilita ainda na hora de pintura não ficar voltando o desenho e na hora da divisa pra pintar. Mas ele é uma folha bem grossa, gente. Essa aqui, eu acho que ela é mais grossa. Eu não sei se é mais grossa que a do Bobbie Good, Sabuzai. Ela é bem grossa, só de um lado, mesmo assim mancha, claro. A Touch é uma caneta campeã pra manchar. Mas é só você pôr um papel por baixo, né? Olha que lindo, gente. Ele não vem em folha de acetato, né? Mas é um livro muito caprichadinho, na minha opinião. Que, assim, tá ganhando também bastante popularidade. Ele é muito lindo. Esse aqui, gente, ele é de casinhas, tá? Ele tem casinhas, mas vamos necessariamente cômodos, né? Olha, gente, ele é bem caprichadinho, bem costuradinho, bem fofinho, né? Então, é um livrinho que eu vou dar umas notas... Eu acho que ele vale um 9, gente. Esse, pra mim, ele vale um 8, porque eu acho que seria mais legal se eu tivesse escolhido outro tema. Hoje eu queria outro tema, não cômodozinhos, tá? Mas ele é um dos muito bonitos, a gente tá bastante febre esses aqui. Eu escolheria outro tema, mas ele vale um 10 com certeza também. Vou colocar pra mim, então, uns 9, tá? Pra não ficar muito ruim, porque ele é um livro muito bom, gente. Eu falo por esse aqui, que eu vou dar 10. Que esse aqui é o Colorindo com Deus Pai, gente. O livrinho lindo de paixão, gente. Ele é muito lindinho, gente. E aqui, gente, ele tem umas passagens da Bíblia aqui muito fofo, gente. Olha que lindo, gente. E o desenho, né? Então, ele é bem fofinho. Olha que lindo, gente. Bem caprichadinho o desenho, ó. Bem caprichadinho o desenho, eu que tô pintando mesmo. Olha. Tipo, o desenho é tão fofo, gente. Eu acho que, assim, ele tá tão lindo quanto o Zé Cocoio, gente. Eles estão fazendo numa versão o desenho, o cartãozinho deles. Olha que coisa mais fofinha, gente. É muito lindinho. Tá? Então, esse vai 10. Esse eu vou dar 9, como eu falei. Porque eu preferia, hoje eu não escolheria essa categoria de modelo. Mas não julgo quem, porque ele é um livro muito bom e é fofinho. Gente. Eu só achei que não tô muito boa em decoração de casa ainda, então eu prefiro outro tema. Próximo livro, gente, é o Pocket da Fazenda, gente. Ele é da Culturama, tá? Da editorinha Culturama. Ele é um livro muito fofinho, gente, também é só de um lado, então você garante se você pôr uma paginazinha por baixo para proteção, né? Ele não é o meu favorito, mas ele fica com um 8, tá? Porque ele é um livrinho bem levezinho, sabe? É um livrinho pra você levar em qualquer lugar, na bolsinha, tá? Só que ele é um livro que também não é exagerado em detalhes, ele é mais suavezinho, então você dá pra ir se divertir de uma forma mais... que demore menos, né? Que não fique muito, não exija muito do tempo pra pintar uma página, né? Uma coisa mais rápida. E que você pode decorar e ficar bem fofinho. Olha, como tem gatinho, eu já tinha que correr pintar os meus. Olha, gente. Ele é bem miniaturinha, bem fofinho, assim, traz uma vibe bem delicadinha, gente, pra você carregar. Ele é bem esse elástico, eu acho ele muito fofinho, então ele vai um 8. Mesmo assim, não é o meu favorito, tá? Porque eu sou uma pessoa que... Hoje eu percebo quanto eu sou chegada em personagens, né? Porque eu tô nessa vibe de que tudo que eu quero comprar é personagem. Mas é um livro muito fofinho. Se você é mais chegada sem ser coisa de personagens, que às vezes a pessoa, mas esse personagem eu acho que é muito infantil, prefiro... Ou não é chegada a personagem, prefiro coisas mais neutras, pra você abusar mais as cores, né? Porque o personagem, ele meio que te limita pra você pintar da mesma cor, né? Querendo ou não, te puxa, tem que pintar o vestido daquela cor do personagem. Então, esse aqui é um livrinho que você fica de boa e pinta do seu jeitinho. Ele tem essa vantagem, né? Próximo livrinho é o Mini Bobbie Good, gente. Olha que lindo. Ele não é o menor ainda, gente, mas ele já é pequeno, né? Olha que fofinho. Ele é chaveirinho pra você levar. Tem a folhinha de acetatinho, gente. E olha, ele é muito fofinho. Quando eu vi, eu fiquei encantada. E lá vai eu transformando como sempre, gente. Ah, essa é uma página que eu não esqueço, velho. Eu tenho que mostrar o It, porque eu achei que ficou a coisa mais fofa. Deu um mega trabalho pra fazer esse barco desse jeito, gente. Porque ele era um barco totalmente... Um barco normal, né? Aqui ficou um barquinho de papel, né? Mas, ó, gente, outro livrinho que eu dou nota 10. Ele é muito lindinho demais, gente. O último livrinho da Kit é esse livrinho que minha mãe também comprou surpresa pra mim. Que é da Fazenda. Sim, ele é um livro de atividades e eu não botei muita fé no começo, vou ser bem sincera. Mas depois que eu vi, eu achei ele muito fofinho, sério mesmo. Porque, tipo assim, a ideia que eu esperava era um livro de colorir. E aí ela veio com esse aqui que é de colorir e atividade. Mas você acredita que eu me encantei com esse livrinho, gente? Ele tem uma vibe tão fofinha de fazendinha, gente.
Pontos que eu gostei. Ele, apesar de ter atividades, ele não chega a ser tão tudo miniatura. E não chega a ser só as mesmas atividades. Tem livros de atividades que fica só numa coisa, gente. E aquela folha de jornal até, né? De tão fina. Você não pode nem colocar a caneta com forcinha, ele já marca. Esse aqui não, ele já tem uma gramatura bem melhor, né? Tem vários desenhos e tem bastante atividade. Mas ele tem bastante atividade diferente. Tem esqueci, ligar os pontos. Ele tem bastante de matemáticazinha, do qual que é a figura que combina para completar a imagem, você desenhar o desenho no quadro. Gente, ele tem bastante, jogo dos 7 erros, gente, bastante opções. Então, ele torna um livrinho bastante educativo. Se você é uma pessoa que gosta de passar o tempo, assim, gosta de mexer com livros, revistas, você vai gostar bastante. Ele tem na versão Fazenda, se eu não me engano, Princesa, na versão... não sei se é Selva, não tô lembrada, gente. E na versão Fundo do Mar, se eu não me engano. Ele é muito lindo. Eu acho que a minha mãe escolheu perfeitamente. Ela escolheu Fazenda e realmente foi um dos que eu mais achei lindo, gente. É muito fofinho, gente, olha. Porque te puxa toda vez a você colorir o desenho e ainda fazer atividade. É muito fofinho. Eu vou deixar bem perto pra vocês ampliarem aquele dedinho. Ele é bem delicadinho, gente. Então, sinceramente, eu vou dar 10. Porque ele é um livro bastante educativo. E pra você aí... ficar, gente, às vezes você tá aí entediada, tá sentada numa fila e pega o livrinho, é muito divertido, gente, bem fofinho. Só que ele é um livro também que você tem que pintar mais com lápis, porque ele acaba manchando, né? Se os mais grossos estão manchando, imagine um pouco mais fino, ele mancha, infelizmente. Mas é um livro que eu recomendo bastante. E outra, como ele é um livro que não tem muito desenho, apesar de tudo, grande, então dá pra você pintar de lápis, mesmo você que tem mais preguicinha de usar o lápis, né? Dá de boa, porque não é tanto espaço, né? Porque é muito pior você pintar uma página gigante com lápis, sendo que você tá acostumado com canetinha. Gente, essa é a minha opinião sincera desses livros. E aí, qual você mais gostou? Comente sua sugestão aí também, da sua opinião, que é muito legal aí a gente tá sabendo, né? Eu estar sabendo. E também comente aí algum livro que você achou mais legal aí pra eu estar pintando alguma página específica. É só você deixar aí nos comentários, tá? E até o próximo vídeo, gente. Tchau!